Boleiros na Rede, a nova sensação do esporte. O Aldo, eu já ouvi falar, assim, pessoas falarem que já passou o tempo do Zé Roberto. É um técnico excepcional. Você acha que ainda tem chão para o Zé Roberto? Ele consegue levar a seleção por mais tempo aí, pelo menos mais um ciclo? Ou você é também adepto a que precisa de uma renovação? Não, a renovação é sempre existe, ela sempre precisa existir. O que eu acredito é o seguinte: o Zé Roberto, ele é um profissional extremamente capacitado, de uma qualidade inegável. Não tem, acho que quem de repente vier aqui falar que o Zé Roberto não é um profissional de qualidade, ele vai estar. Ou ele não conhece de vôlei, ele está em outro lugar, né? O que eu acho é que o Zé Roberto, pela história que ele tem, eu acho que ele tem um caminho ali realmente que é dele ali. Eu acho que a seleção brasileira só vai haver uma troca de técnico caso o Zé Roberto falar, não, eu não quero mais, entendeu? Isso é o que eu vejo. E o Zé Roberto tem mostrado ainda uma grande vontade, e os trabalhos dele têm mostrado, os resultados têm mostrado que ele tem feito um grande trabalho e que merece sim estar na posição dele. Existem outros profissionais que a gente conhece aí, alguns que às vezes talvez também não estejam no mercado, e que também tem uma grande possibilidade de estar assumindo uma seleção, de estar assumindo outros clubes. Mas no momento o Zé Roberto, ele é o técnico da seleção, e eu acho que ele traz um bem, porque ele tem, mesmo as pessoas às vezes duvidando um pouquinho dos métodos de trabalho dele, que a gente às vezes vê em páginas de vôlei, né? Levou fulano com tantos anos, levou ciclano, mas ele tem feito essa mescla e trazido jogadores jovens. Agora, a gente não pode esquecer que aqui no país a gente é muito mediatista. Se o Zé Roberto faz uma renovação radical, os primeiros que vão bater exatamente são essas mesmas pessoas que criticam essa não renovação dele. Vai falar, poxa, mas por que ele não levou? A equipe não ganha, a equipe não vence, né? Então, ele tem procurado trazer essa renovação de uma forma muito qualificada e aos poucos. Eu acho que ele vem trazendo, eu acho que ele vem fazendo um bom resultado, vem trazendo um bom resultado. Pelo que você vem acompanhando aí do vôlei, quem você acha que está pedindo passagem lá para uma vaguinha como atleta lá na seleção? Bom, olha, falar para você, eu acho que esse último ciclo que a gente teve aí realmente foi um ciclo muito bom. Eu acho que quem mereceu realmente esteve lá, mas eu acho que a gente vai ter muitas surpresas ainda para daqui a mais um ciclo. Eu não sei se esse ciclo ainda a gente pode trazer alguma outra peça importante. A gente vê algumas opostas que estão surgindo muito bem aí, atletas jovens, que podem inclusive fazer parte dessa renovação. A Kizzy, por exemplo, que está jogando ali também, Minas, é uma grande atleta. De levantadoras, a gente está muito bem servido. A gente tem a Macris, com aquele jogo muito rápido, acelerado. A gente tem a Roberta, que é um jogo mais pautado, mais cerebral, mais centrado, né? A gente tem atletas aí como a Bruninha, que é uma excelente levantadora. A Bruninha do Fluminense, eu acho que ela realmente é uma dessas grandes meninas, entendeu? E eu acho que assim, na verdade o que a gente vai ter um pouquinho de trabalho, na verdade, para escolher, eu acho que vai ser nas questões das líberos. Eu acho que nas líberos a gente vai ter uma briga muito grande aí, viu? Eu acho que atleta pedindo passagem mesmo, fica difícil você falar atleta pedindo passagem, porque todas estão em um grande nível. Mas eu cito uma que está na Polônia, que é a Bruna Honório, né? Ela realmente vem fazendo uma temporada muito boa por lá. Já jogava muito aqui já, Bruna Honório. Realmente. E na sua resenha com as meninas aí, pela tua página, algum fato marcante, engraçado, pitoresco, alguma situação pitoresca nessas entrevistas? Alguma história engraçada? É que assim, né? Geralmente a gente sempre conversa um pouquinho mais, aí a maioria das atletas, né, eu já conheço, então a gente já sabe de algumas histórias, né? Então tem história que a gente não conta porque a gente sabe que vai ser muito engraçado e de repente vai quebrar o clima todinho. Mas uma que eu sempre acho muito engraçada foi uma que eu fiz com a Mari Capovilla. E a Mari Capovilla, ela já foi lá, atleta que hoje está jogando na Espanha, né? Passou por Valinhos aqui, era uma das gestoras do projeto, né? E hoje está atuando lá na Espanha. E ela contou que ela tinha acabado de sair para jogar fora, ela saiu daqui, foi para
para jogar no Osasco, né? E que na primeira saída que ela teve, ela comprou um celular, né? Comprou um celular e a mãe dela comprou o celular para ela entrar em contato. Ela gastou não sei quanto. Ela falou: gente do céu, o que eu faço agora? Minha mãe vai me matar, né? Essas questões, ela fala que também tentou de tudo, que tentou futebol, que tentou balé, mas enfim, era muito alto, muito engonçada. Então essas coisas elas marcam a gente bastante nesse sentido, né? E as questões que eu sempre pergunto para as meninas, principalmente que passaram pela página aqui, que é um jogo em específico, que a maioria das pessoas com quem eu conversei, elas tiveram uma passagem aqui numa final de Superliga B 2019, que foi entre a equipe de Valinhos e do Valinhos e do Flamengo, né? Eu até acho engraçado, se eu posso falar para vocês, eu no futebol eu sou torcedor do Flamengo. Muito bem. Eu sou flamenguista. Olha só. Eu sou torcedor do Flamengo. Né? E essa final era Valinhos e Flamengo. Ih, rapaz. Aí alguns amigos meus perguntaram: e Aldo, você vai torcer pra quem? Eu falei: cara, o Flamengo que me desculpe, mas hoje eu sou Valinhos. Eu pensei: pô, mas você não é flamenguista? Eu falei: não, peraí. Futebol. Cara, eu acompanho o trabalho aqui, né? Eu acompanho o trabalho, vejo o dia a dia. Se o Flamengo vencer, poxa, o Flamengo já subiu. Eu tô feliz. Poxa, o Flamengo já subiu, já tá na Superliga. Eu tô contente. Mas eu não vou conseguir torcer contra as meninas de jeito nenhum de Valinhos, né? E um desses jogos, exatamente uma das questões que eu sempre levanto na live, inclusive perguntei pra Jumelo, às vezes converso com outras meninas aqui, inclusive em off, pra Jumelo e pra Mari Capovilla, eu também perguntei sobre o ponto final, né? Que decidiu a Superliga B 2019, que ficou uma confusão. O árbitro não sabe o que ele deu, ele não sabe se ele deu toque, não sabe se deu nada. Isso deu uma confusão e todas as vezes as meninas, quando citam esse fato, elas falam: olha, mas ele não podia ter feito isso, não podia ter feito aquilo, ele era cego. Isso traz uma dinâmica para as lives que não tem como a gente às vezes não lembrar e às vezes também não citar. E a gente às vezes sempre conversa com as atletas antes, né? Isso é algo que eu tenho uma preocupação grande de perguntar para elas sobre o que elas querem conversar. Porque às vezes tem algum assunto ou outra coisa que às vezes fica ruim e eu sempre procuro não tocar nesses assuntos com elas, né? Sobre aquilo que elas não querem conversar. Ó, uma pergunta aqui, né? Vou jogar pra você. Você é o entrevistado, então vou jogar pra você. A Pami Voleibol. Ela falou aqui, ó: goleiros na rede, oi Aldo, tudo bem? Eu amo vôlei, tenho 24 anos e 1,60 m de altura. Será que eu consigo jogar profissional? Depois de 10 anos, voltei a jogar vôlei na minha cidade esse ano. Sim, a Pami, inclusive, é uma das pessoas da página lá, já conversei com ela, uma das pessoas que seguem a gente lá na página. Obrigado por estar aqui também com a gente, viu, Pami? E sim, você consegue ser profissional, sim. Né? Tudo isso vai depender de você, depender do seu esforço, né? Que a gente sabe que é um pouco complicado, porque você contou para mim que é casada, tem filhos, tudo. Mas isso tudo vai depender do seu esforço. Depender do seu esforço, né? E de alguém também que acredite no seu potencial. Eu acredito que você tenha potencial para isso e basta você. Não é a altura que vai fazer você ser ou não um atleta. Eu acho que a gente vê grandes atletas aí que são baixas e que desenvolvem um excelente trabalho. Vide as nossas líberos, né? Que não são gigantes e dentro da quadra elas se agigantam. Mas né? Aqui ela tá dizendo que não tem nada a ver com líbero, não. Ela não quer ser líbero, não. Ela quer ser levantadora ou ponteira. Que ela falou aqui, ó. Não tem problema, poderia ser levantadora. Não vejo problema. Desde que ela tenha um trabalho de impulsão fantástico, porque a gente tem, volta a repetir, Valinhos, por exemplo, teve a Bruninha, que a Bruninha também ela não é tão alta, e a Bruninha inclusive citou em algumas entrevistas que muitas pessoas às vezes duvidavam que ela poderia ser uma atleta profissional. E ela é uma excelente profissional. E tudo isso é feito no dia a dia, no trabalho. Claro. De você trabalhar essa questão de impulsão, trabalhar de repente essa questão de saltar um pouco mais, mas isso é treinamento. E eu tenho certeza que você, como já jogou, você conhece um pouco desse treinamento e dessa dinâmica, né? Não vejo motivo dela não poder ser uma ponteira ou de poder ser uma levantadora. Não vejo problema nisso. O Aldo, falando aí, já que você é flamenguista, né? Falando da equipe do Flamengo, rapaz, tem uma menina que me impressiona lá, é a Ana Cristina, é uma jogadora nova, de 16, 17 anos, né? É forte. 17 anos. Teve pra sair, não sei se ela vai sair mesmo do Ela saiu. Saiu, né? Se não me falha a memória, ela tá jogando na Turquia agora. Exatamente, isso aí. Que eu não peguei a conclusão da situação.
Assim, o Brasil perde muito, e tem, como a Ana Cristina, tem outras jogadoras aí, assim, que saem nova do país e mal passa pela seleção. O Brasil perde muito com isso? Perde muito. Porque você também não cria identificação da atleta, né? Você não cria identificação da atleta com as equipes do país, inclusive com a própria seleção. Porque as atletas às vezes não é vista. E isso também influencia bastante nessa questão, na evolução do vôlei. O que eu volto a repetir, a gente tem atletas às vezes saindo muito cedo do país. Às vezes não é só para estudar, às vezes é para realmente jogar e já ter essa questão do desenvolvimento. Eu vejo a Bia Palmieri, por exemplo, uma menina que também saiu muito cedo do país. Ela voltou para o país no ano passado, disputou um campeonato aqui, a Superliga pelo São Caetano, e agora está de volta, né? Ela está de volta para o Chipre, inclusive está jogando no Chipre agora, tá disputando o campeonato do Chipre. Eu acho que a cada vez que você vê uma atleta saindo muito cedo, você, além de você perder essa questão da identificação, você perde esse desenvolvimento da atleta dentro do próprio país, porque ela acaba, queira ou não, são escolas diferentes. O pessoal fala o vôlei é o mesmo, mas as escolas de vôlei são diferentes. Isso pode agregar para ela, mas também pode trazer uma certa perca daquilo que ela aprendeu aqui no país, né? O que eu acho é que a base precisa ser melhor desenvolvida. Isso aqui no país eu tenho comigo que realmente a gente, nos últimos anos, os resultados dizem por si só. A gente não tem alcançado bons resultados na base. Agora, se vocês me perguntarem se é treinador, se é isso, bom, isso eu não sei, eu não posso dizer com certeza, mas eu acho que o trabalho ele deveria ser um pouco melhor pensado. Vejo pelo exemplo do Rizola, que é um grande treinador, foi demitido da CBV, hoje está desenvolvendo um baita trabalho na Colômbia. Inclusive venceram o Sul-Americano por 3-1 em cima do Brasil, dentro de casa. Sim. E uma equipe jovem com um trabalho muito bem feito. Hoje lá no Flamengo quem tem que chamar atenção bastante é a Milena, né? Que outra que a gente já bateu um papo, a Milena Vilela também é outra menina, ela é muito vibrante, né, cara? Então ela tem uma qualidade boa e muito vibrante, ela incendeia a equipe, né? São características incríveis. Essas atletas que vibram muito, elas puxam a equipe para cima, né? E ela realmente é uma atleta, ela é uma atleta muito vibrante. Ela vai ser um dos grandes destaques dessa Superliga. Ontem, pode escrever isso que eu estou dizendo. Ela será um dos grandes destaques dessa Superliga. Se o Bernardinho botar ela para jogar, né? Porque o último jogo aí o Flamengo perdeu, ela ficou no banco de tempão lá. Então tem isso também. Vem cá, e teu relacionamento com os treinadores aí? Como é que é? Porque eu tô vendo com alguns atletas que você tem citado, mas com os treinadores. Os treinadores, eles têm trocado ideia com você, tem um bom relacionamento com a página. Como é que é essa parte aí? Dirigentes também? Você chega a conversar com dirigentes ou só com os atletas mesmo? Bom, mas não, a gente conversa também com alguns dirigentes, a gente conversa com alguns treinadores, às vezes em off, né? Às vezes a gente tem conversa em off. Em entrevista mesmo, a gente às vezes precisa pedir essa liberação, precisa pedir para assessoria. E isso é algo que eu sempre costumo dizer, que eu não posto nada na página se a pessoa não der autorização. Eu fiz uma entrevista com o Marcos Kivieck, o técnico uma live com o Marcos Kivieck, o técnico da República Dominicana, né? Com o irmão dele, o Fabiano, que é uma das pessoas que é um dos grandes profissionais que eu às vezes não entendo o porquê dele estar fora desse mercado. Um dos profissionais que eu vejo que tem um grande talento e, infelizmente, por algumas, talvez, questões que a gente não sabe, esteja fora do mercado, né? Mas a gente conversa, bate papo, a gente, às vezes, dentro dos próprios Jogos Invalidos, a gente para um pouquinho, conversa com os técnicos. Já conversei com o Zé Roberto, tive essa possibilidade de conversar com o Zé Roberto, que é um cara super gentil, um cara super atencioso, é um cara muito prestativo, inclusive, né? O Luiz Omar, né? Paulinho Milagres, que é um dos caras mais incríveis que eu também conheci nesse meio, no meio do vôlei. Bateu papo com ele, tá falando com ele hoje também, Paulinho. Até quando eu não o conhecia, isso eu falei pra ele, quando eu não o conhecia, eu achava um tremendo do mala. Né? Porque era São Paulino? Porque ele é São Paulino? Não, é porque às vezes, o que acontece? Isso é algo que às vezes o torcedor que tá ali fora do dia a dia, ele não conhece. Às vezes as atletas elas treinam durante o dia e tem algumas questões que são já ensaiadas para serem feitas no jogo e às vezes não acontece. E às vezes o próprio Paulo ele exagerava nessas reclamações com as atletas. Essas cobranças, né?
Nossa, isso a gente que tava de fora, a gente não suportava. Pô, mas por que tratar atleta assim? Mas o que acontece? Você começa a observar o entorno da pessoa. E o que acontece? As pessoas que trabalhavam com ele sempre falavam muito bem dele. Sempre falavam muito bem, pô, ele é um puta de um cara super humano, super treinador, é um cara atencioso. A Bruninha, por exemplo, se vocês perguntarem isso pra ela tem um grande respeito por ele, que foi um dos caras que realmente acreditou no trabalho dela, né? Quando ela teve no Pinheiros e ele dirigiu ela. Ela teve por Valinhos, mas o Paulinho falou, não quero ela lá não. Traz de volta pro Pinheiros que eu quero ela aqui comigo. Você entendeu? E quando você conhece o entorno, você conhece as pessoas. E essa visão, eu tive a oportunidade de falar com ele depois, conversei com ele. Falei, cara, a gente não suportava você porque a gente viu os seus gritos, mas a gente vê você fora da quadra e a gente vê as pessoas que te conhecem falando de você. Ele olhou para mim e falou assim, pô, cara, é bacana a gente saber disso. E assim, ele falou, o que acontece? Às vezes ali a gente precisa cobrar, né? Ele falou, já melhorei muito, porque é aquela questão de repente falar, poxa, a gente precisa às vezes também enxergar um outro lado, né? Para poder também perceber nos excessos que a gente comete, né? E, enfim, no final, quem responde são sempre eles, né? No final, quando a equipe perde alguma coisa, o resultado sempre estoura no treinador, né? Então a gente até entende isso. Mas, dirigente, eu converso um pouco aqui com os dirigentes de Valinhos. Tive a oportunidade de ter uma conversa muito bacana com o técnico do Fluminense, Guilherme Schmidt, que levou a equipe do Fluminense para um outro patamar. Uhum. A equipe do Fluminense hoje, ela é uma equipe totalmente diferente do que com o treinador antigo. Não estou falando que o trabalho do treinador era ruim, mas eu enxergo uma evolução muito grande nessa equipe do Fluminense e na equipe do Fluminense que terminou a Superliga do ano passado. É um trabalho muito bem feito e é um grande profissional, além de ser muito estudioso e muito educado. Um cara realmente muito bacana, né? E falei com o Bernardinho também. O Bernardinho é um pouco mais distante, mas os atletas adoram ele. Ele é aquele cara explosivo durante o jogo. Eu sempre costumo falar que o Bernardinho é chato durante o jogo. Chato. Reclama de tudo, xinga, vai pro lado, reclama com o juiz, reclama com bandeira, xinga o juiz, xinga a bandeira. Mas esse é o estilo dele. E isso tem trazido resultados. Mas ele, dentro da quadra ali, durante o jogo, é chato. Termina o jogo, a chave muda. O homem, ele muda. Ele muda. Terminou o jogo, ele tá ali, conversa, brinca. Ele é também muito atencioso, muito prestativo, né? E é aquilo. Durante o jogo eu sempre costumo falar chato. O Bernardinho durante o jogo é chato. Chato. Mas termina o jogo, a chave desliga. É aquele espírito, né? De competitividade, daquela pessoa que quer vencer. Então a gente também entende isso, né? Eu acompanhei o Bernardinho na sua trajetória como jogador, né? E vi muitos jogos, vi treinos dele. E ele na quadra sempre foi muito sereno, muito tranquilão, de boa. E depois ele parou, deu aquela sumida. Quando ele voltou como treinador, eu não acreditei que era a mesma pessoa. Não, deve ser um outro Bernardinho. Aí tem que olhar. Mas é muito diferente ele, o temperamento como jogador e como treinador, totalmente diferente. Como pode isso? Mas pra você ver, mas é incrível como as meninas gostam dele. Aham, sim. É incrível como as meninas que trabalham com ele gostam dele, gostam da dinâmica dele. Inclusive até brinco, como é que elas... Porque eu também não entendia, por isso que eu falei do Paulo, eu não entendia. Como que elas aguentavam aqueles berros dele? Aí eu lembrei que tinha um técnico da Rússia que era pior ainda. Tinha. Era o Nikolai Karpov. Exatamente. Era o Nikolai Karpov. Caramba, eu ficava com pena das garotas. Eu vi a coitada da levantadora, a Gracheva, no Mundial de 94, ela sofria com ele. Eu falava, meu Deus do céu, esse cara vai matar essa menina dentro da quadra. Os berros, os gritos, aquelas questões. E além do que o russo é muito difícil, né? Às vezes ele não tava nem gritando, mas pô, a forma que ele tá falando, ele deve tá arrebentando a menina, né? Pois é. Boleiros na Rede.